Segundo Crônicas, capítulo 1. Salomão, filho de Davi, conseguiu se firmar em seu reino. O Eterno estava com ele e o ajudou muito. Salomão falou a todo Israel, os comandantes, os capitães, os juízes, os líderes e os chefes de família. Salomão e todo o povo foram para Gibeon, onde estava a tenda do encontro que Moisés, o servo do Eterno, tinha feito no deserto. Mas a arca de Deus estava em Jerusalém. Davi tinha levado a arca de Criate-Jearim para o lugar especialmente preparado para ela, a uma tenda em Jerusalém. Já o altar de bronze que Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, tinha feito, estava em Gibeon, diante do tabernáculo do Eterno. Salomão e toda a congregação consultaram o Eterno. Salomão ofereceu sacrifício ao Eterno sobre o altar de bronze que estava diante da tenda do encontro. Ele ofereceu 1000 ofertas queimadas sobre o altar. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e disse: "O que você quer de mim? É só pedir." Salomão respondeu: "Foste muito generoso para com meu pai Davi e ainda me fizeste rei neste lugar. Agora, cumpre as promessas feitas ao meu pai, pois me constituíste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Por isso dá-me sabedoria e conhecimento em tudo o que eu fizer com relação ao povo, pois quem seria capaz de governar sozinho essa gente tão numerosa?" Deus respondeu a Salomão: "Já que é isso que você quer, e já que não pediu riqueza, bens, fama ou a destruição dos inimigos, nem mesmo pediu longevidade, mas apenas sabedoria e conhecimento para governar bem o meu povo, sobre o qual eu o constituí rei, então receberá o que pediu, sabedoria e conhecimento. Mas também acrescentarei riqueza, fama e bens, mais que qualquer outro rei antes e depois de você já teve." Salomão voltou de Gibeon, onde ficava a tenda do encontro, para Jerusalém e começou a governar sobre Israel. Salomão adquiriu muitos carros e cavalos. Tinha 1.400 carros e 12.000 cavalos. Ele os mantinha em estábulos, distribuídos entre várias cidades, e também perto do rei em Jerusalém. O rei fez que a prata e o ouro fossem tão comuns em Jerusalém quanto as pedras e os cedros, como as figueiras das planícies. Seus cavalos eram trazidos do Egito e da Cilícia, especialmente importados pelos agentes do rei. Cada carro do Egito custava 7,2 kg de prata, e um cavalo 1,8 kg. Salomão os exportava para os reis dos hititas e dos arameus. Segundo Crônicas, capítulo 2. Salomão determinou que se começasse a construção da casa de adoração em homenagem ao Eterno e de um palácio para si. Salomão nomeou 70.000 carregadores, 80.000 cortadores de pedra nas montanhas e 3.600 encarregados da obra. Em seguida, Salomão mandou esta mensagem a Hirão, rei de Tiro: "Mande-me cedros como você enviou ao meu pai Davi quando ele construiu um palácio. Estou me preparando para construir uma casa de adoração em homenagem ao Eterno, meu Deus, um santuário para queimar incenso aromático, apresentar o pão consagrado, oferecer ofertas queimadas de manhã e à tarde, nos sábados, na lua nova e nas festas sagradas. Essa é a obrigação de Israel para sempre. A casa que estou construindo deve ser grande, pois o nosso Deus é maior que todos os deuses. Mas quem é capaz de construir uma estrutura assim? Pois nem o céu, nem mesmo o universo são capazes de contê-lo. E quem sou eu para construir uma casa adequada para Deus, a não ser para queimar incenso diante dele? Assim, preciso de sua ajuda. Mande-me um artífice que saiba trabalhar com ouro, prata, bronze,
ferro e tecidos roxo, vermelho e azul, e que saiba entalhar, para supervisionar os artesãos de Judá e de Jerusalém que meu pai treinou. Mande também madeira de cedro, cipreste e sândalo do Líbano. Sei que seus lenhadores têm muita experiência em tirar madeira das matas do Líbano. Eu mandarei funcionários para ajudar seus trabalhadores a cortar bastante madeira. Vou precisar de muita madeira, pois a casa que estou construindo será majestosa. A alimentação dos seus lenhadores fica por minha conta. Mandarei 20.000 tonéis de trigo, 20.000 tonéis de cevada, 2.000 barris de vinho e 2.000 barris de azeite. Hirão, rei de Tiro, respondeu por escrito a Salomão: Está claro que o Eterno ama seu povo, por isso constituiu você rei sobre ele. A carta continuava: Bendito seja o Eterno, o Deus de Israel, Criador do céu e da terra, que deu ao rei Davi um filho tão sábio, inteligente e com tanto discernimento para construir um templo para o Eterno e um palácio para você. Já estou enviando Hurão-Abi, um construtor muito competente. A mãe dele é de Dan e seu pai de Tiro. Ele tem muita habilidade para trabalhar com ouro, prata, bronze, ferro, pedra, madeira e tecido roxo, azul e vermelho. Também trabalha muito bem com entalhes. É competente para fazer os desenhos com seus desenhistas e arquitetos e com os de seu pai Davi, meu senhor. Mande o trigo, a cevada, o azeite e o vinho para meus trabalhadores, como você falou. Tiraremos a madeira necessária das matas do Líbano e vou providenciar para que ela flutue até Jope. De lá, você a levará para Jerusalém. Salomão fez um levantamento de todos os estrangeiros que moravam em Israel, como seu pai tinha feito. Eram 153.600 estrangeiros. Ele nomeou 70.000 carregadores, 80.000 cortadores de pedras nas montanhas e 3.600 encarregados das equipes de trabalho. Segundo Crônicas, capítulo 3. Finalmente Salomão começou a construir a casa para o Eterno em Jerusalém, sobre o monte Moriá, no qual o Eterno tinha aparecido a Davi, seu pai. O local foi o que Davi tinha determinado, na ira de Araúna, o Jebuseu. Ele começou a construção no 2º dia do 2º mês do 4º ano do seu reinado. Este era o tamanho da casa de Deus que Salomão estava construindo: 27 metros de comprimento por 9 metros de largura, conforme o padrão antigo de medida. O pórtico da entrada tinha 9 metros de altura, e a largura da construção era a mesma, 9 metros. O interior era revestido de ouro puro. Salomão revestiu a entrada principal com cipreste folheado a ouro puro, com desenhos entalhados de palmeiras e correntes. Ornamentou o prédio com pedras preciosas e ouro de Parvaim. Revestiu tudo com ouro: as vigas, os batentes, as paredes e as portas. Nas paredes foram entalhadas figuras de querubins. Fez o lugar santíssimo de 9 metros de largura, 9 metros de comprimento e 9 metros de altura. Revestiu seu interior com 21 toneladas de ouro. Os pregos também eram de ouro e pesavam 600 gramas. As salas superiores também foram revestidas de ouro. Esculpiu para o lugar santíssimo e revestiu de ouro 2 querubins, enormes figuras com aparência de anjos. Os 2 conjuntos com as asas abertas mediam 9 metros. Cada asa media 2,25 metros, e elas se estendiam de uma parede à outra. Eles ficavam de pé, de frente para o pátio principal. Decorou a cortina de azul, roxo, vermelho e linho fino. Desenhou nela querubins. Levantou 2 enormes colunas de 16 metros cada uma. Em cima delas,
havia um capitel de 2,25 metros de altura. O topo de cada coluna foi enfeitado com correntes em forma de colar, e nelas estavam penduradas 200 romãs. Pôs as colunas na entrada do templo, uma do lado direito e a outra do lado esquerdo. A da direita recebeu o nome de Jaquim, segurança, e a da esquerda de Boaz, estabilidade. Segundo Crônicas, capítulo 4. Salomão fez o altar de bronze de 9 metros de comprimento, 9 metros de largura e 4,5 metros de altura. Fez o tanque, um enorme recipiente redondo de metal fundido de 4,5 metros de diâmetro e 2,25 metros de altura. Sua circunferência era de 13,5 metros. Abaixo da borda e ao redor, havia 2 faixas paralelas com figuras de touros a cada 5 centímetros, fundidos numa só peça com o tanque. O tanque estava assentado sobre 12 touros, 3 voltados para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para o leste. Todos os touros tinham o rosto para fora e sustentavam o tanque sobre sua parte traseira. O tanque tinha 4 dedos de espessura e a borda era como a de um cálice. Tinha capacidade para 60.000 litros. Fez 10 pias, 5 do lado direito e 5 do lado esquerdo. Eram utilizadas para lavar tudo que era usado nas ofertas queimadas. Os sacerdotes se lavavam no tanque. Fez 10 candelabros, de acordo com o modelo prescrito. Pôs 5 do lado direito e 5 do lado esquerdo. Fez 10 mesas e pôs 5 do lado direito e 5 do lado esquerdo. Também fez 100 tigelas de ouro. Construiu um pátio especialmente para os sacerdotes e o pátio principal com suas portas. As portas foram revestidas de bronze. Pôs o tanque ao lado direito do templo, no canto sudeste. Fez também baldes, pás e bacias. Assim, Hurão completou o trabalho para o qual tinha sido contratado pelo rei Salomão. 2 colunas, 2 capitéis em forma de taça em cima das colunas, 2 correntes para enfeitar os capitéis, 400 romãs para as correntes dos capitéis, 2 fileiras de romãs para cada conjunto de correntes, 10 suportes com suas pias, um tanque e os 12 touros que ficavam debaixo dele, diversas bacias, garfos, pás e tigelas. Todos esses utensílios que Hurão-Abi fez para o rei Salomão e para o templo do Eterno eram de bronze polido. O rei mandou fundi-los em moldes de barro na planície do Jordão, entre Sucote e Zeredá. Esses utensílios nunca foram pesados. Era muito bronze. Ninguém soube quanto bronze foi utilizado. Salomão também mandou fazer os móveis e demais utensílios do templo de Deus, o altar de ouro, as mesas sobre as quais ficava o pão da presença, os candelabros de ouro puro com suas lâmpadas, que eram acesas diante do santuário interior, o lugar santíssimo. As flores, as lâmpadas e as tenazes de ouro maciço, os cortadores de pavio, as bacias, as tigelas e os incensários de ouro, as portas de ouro do templo, as portas do lugar santíssimo e as portas do santuário principal. Segundo Crônicas, capítulo 5. Assim completou-se a obra que o rei Salomão fez para o templo do Eterno. Depois disso, ele trouxe as ofertas sagradas de seu pai Davi, a prata, o ouro e os utensílios. Ele guardou tudo no tesouro do templo de Deus. Para terminar, Salomão reuniu todos os líderes de Jerusalém, todos os líderes das tribos e os chefes de famílias para levar a arca da aliança do Eterno de Sião para o templo.
Todos os homens de Israel compareceram perante o rei por ocasião da festa do 7º mês, a festa das cabanas. Quando todos os líderes de Israel estavam prontos, os levitas levaram a arca. Ela foi carregada com a tenda do encontro e todos os objetos consagrados para o serviço. Os sacerdotes, todos os levitas, foram os responsáveis pelo transporte. O rei Salomão e toda a congregação de Israel estavam diante da arca, louvando e sacrificando muitas ovelhas e bois. Eram tantos que não dava para contar. Os sacerdotes levaram a arca da aliança do Eterno para o seu lugar no santuário interior, o lugar santíssimo, sob as asas dos querubins. As asas abertas dos querubins formavam uma cobertura sobre a arca e suas varas. As varas eram tão compridas que as pontas ficavam para fora da entrada do santuário interior, mas não eram vistas de longe. Estão lá até hoje. Dentro da arca estavam apenas as 2 tábuas que Moisés tinha guardado quando estava no Horebe, onde o Eterno fez aliança com Israel depois de tirá-lo do Egito. Os sacerdotes saíram do lugar santo. Todos os sacerdotes que estavam ali foram consagrados, sem distinção de cargo ou de função. Todos os levitas que eram músicos estavam ali com vestimentas litúrgicas. Asaf, Emã, Gedutum e seus filhos e parentes. O coral e a orquestra se reuniram no lado leste do altar, com 120 sacerdotes que tocavam trombetas. O coral e as trombetas se uniram em louvor e ações de graças ao Eterno. A orquestra e o coral cantavam e tocavam ao Eterno em perfeita harmonia. Sim, Deus é bom. O seu amor leal dura para sempre. Então uma nuvem encheu o templo do Eterno. Os sacerdotes não puderam terminar seu serviço por causa da nuvem. A glória do Eterno encheu o templo de Deus. Segundo Crônicas, capítulo 6. Salomão orou assim: O Eterno disse que habitaria numa nuvem, mas eu construí um templo majestoso, um lugar para a tua habitação perpétua. Em seguida, o rei voltou-se para o povo que estava reunido ali e o abençoou. Bendito seja o Eterno, o Deus de Israel, que falou pessoalmente com meu pai Davi. Agora ele cumpriu o que havia prometido quando declarou: Desde que tirei o meu povo Israel do Egito, não havia separado nenhuma tribo entre todas as tribos de Israel para construir um templo em honra do meu nome, nem escolhido uma pessoa para ser líder. Mas agora escolhi uma cidade e uma pessoa, Jerusalém, para a honra do meu nome, e Davi, para liderar o meu povo Israel. Meu pai Davi queria muito construir um templo em honra do nome do Eterno, o Deus de Israel, mas o Eterno não permitiu. É bom que você queira construir um templo em minha homenagem, mas não será você que o fará. Seu filho, que dará continuidade à sua dinastia, construirá o templo para o meu nome. Agora a promessa se cumpriu. O Eterno fez o que disse que faria. Sou o sucessor de meu pai Davi e agora governo Israel. Construí um templo em honra ao Eterno, o Deus de Israel, e preparei um lugar para a arca, que guarda a aliança do Eterno, a aliança que ele fez com o povo de Israel. Diante de toda a congregação de Israel, Salomão pôs-se diante do altar do Eterno e estendeu a mão. Salomão tinha feito uma plataforma de bronze de 2,25 metros de comprimento e de 1,35 metros de altura. Ela estava no meio do pátio. Ele se ajoelhou diante de todo o povo, com as mãos estendidas para o céu, e orou. Ó Eterno Deus de Israel, não há Deus como tu nos céus ou na terra,
pois guardas a aliança com os teus servos e amas incessantemente os que obedecem de coração. Cumpriste a promessa feita a meu pai Davi. Fizeste exatamente conforme a tua promessa. Prova disso é o que está diante de nós hoje. Agora, eterno Deus de Israel, cumpre também a promessa que fizeste a meu pai Davi quando disseste: você sempre terá um descendente sobre o trono de Israel para representar o meu governo, desde que seus descendentes sejam como você, obedientes na minha presença. Ó Deus de Israel, que isso aconteça. Confirma e concretiza essas promessas. Mas será que Deus viria morar perto de nós? Nem o universo é suficiente para conter seu ser, muito menos este templo que construí. Mesmo assim, ouso pedir: atenta para minha intercessão, para minha súplica, ó eterno Deus meu. Ouve a insistente oração que faço diante de ti. Olha para este templo dia e noite, este lugar que prometeste honrar com o teu nome. Ouve a oração que faço neste lugar. Ouve teu povo Israel quando ele orar neste lugar. Ouve da tua habitação no céu, e quando ouvir, perdoa. Quando alguém ofender seu próximo e decidir corrigir o erro vindo diante do teu altar neste templo e orar, ouve do céu e age. Julga teus servos, fazendo que o ofensor pague pela ofensa, e livra o ofendido de toda acusação. Quando o teu povo Israel for derrotado pelo inimigo por ter pecado contra ti, e voltar-se para ti neste templo, reconhecendo o teu domínio em súplica e fervor, ouve da tua habitação no céu. Perdoa o pecado do teu povo Israel. Traze-o de volta para a terra que deste aos seus antepassados. Quando o céu retiver a água e não houver chuva, porque teu povo pecou contra ti, e o povo vier aqui para orar, reconhecendo o teu domínio e abandonando o seu pecado por causa do castigo que sofreu, ouve da tua habitação no céu, perdoa os pecados dos teus servos, teu povo Israel. Depois, renova sobre eles o teu cuidado, ensina-os a viver corretamente, envia chuva sobre a terra que deste ao teu povo por herança. Quando houver calamidades, fomes ou catástrofes, fracasso ou doença na lavoura, invasão de gafanhotos e larvas, ou quando um inimigo atacar, toda oração que qualquer pessoa do teu povo Israel fizer, reconhecendo sinceramente as consequências do seu erro, e estender as mãos na direção deste templo, suplicando por tua ajuda, ouve da tua habitação no céu, perdoa-os e recompensa-os, dá a cada um aquilo que merece, pois conheces o coração de cada um. Só tu tens o conhecimento do coração humano, para que cada um possa viver diante de ti em constante reverência e obediência nesta terra que deste aos nossos antepassados. Não te esqueças do estrangeiro, que não faz parte do teu povo Israel, mas veio de um país longínquo por causa da tua fama. Pessoas de todos os povos virão para cá por causa do teu grande nome, por causa das maravilhas do teu poder. Pessoas que virão orar neste templo. Ouve da tua habitação no céu e honra as orações do estrangeiro, para que os povos em todo o mundo saibam quem és e como és, e vivam em reverente obediência a ti como o teu povo Israel, para que saibam que tu mesmo fazes deste templo que construí o que ele é. Quando o teu povo sair para a guerra contra o inimigo, a um lugar e hora que determinares, e orar ao Eterno, voltado para a cidade que escolheste e para este templo que construí para a honra do teu nome, ouve do céu a oração e a súplica do teu povo e defende a causa deles. Quando o teu povo pecar contra ti, e por certo pecará, pois não há ninguém que não peque,
e na tua ira o entregares ao inimigo para ser levado prisioneiro à terra dele, seja próxima, seja distante, mas se arrepender na terra do cativeiro e orar do exílio com sinceridade de coração, nós pecamos, cometemos um grande erro, agimos com perversidade, e mudarem seu coração com determinação na terra do inimigo que os conquistou e orarem a ti, voltados para esta terra, a terra que deste aos seus antepassados, para a cidade que escolheste e para este templo que construí para honrar teu nome, ouve da tua habitação no céu as orações persistentes e fervorosas. Faz o que for melhor para eles. Perdoa o teu povo que pecou contra ti. E agora, ó Deus, dá ouvidos às orações feitas neste lugar. Levanta-te, ó eterno Deus, desfruta um novo lugar do teu descanso, tu e a arca do teu poder. Que os teus sacerdotes se revistam com vestimentas de salvação e que o teu povo santo celebre a bondade. Eterno Deus, não rejeites o teu ungido. Lembra-te da fidelidade prometida ao teu servo Davi. Segundo Crônicas, capítulo 7. Logo que Salomão terminou de orar, desceu fogo do céu e queimou a oferta queimada e os sacrifícios. E a glória do Eterno encheu o templo. A glória se manifestou de maneira tão intensa que os sacerdotes não puderam entrar no templo. Depois que Deus entrou, não havia espaço para os sacerdotes. Quando todo o povo de Israel viu o fogo descendo do céu e a glória do Eterno encher o templo, eles se ajoelharam, curvaram a cabeça, adoraram e deram graças ao Eterno. Sim, Deus é bom. Seu amor leal dura para sempre. Depois o rei e todo Israel ofereceram sacrifícios ao Eterno. O rei Salomão ofereceu 22.000 bois e 120.000 ovelhas para a dedicação do templo. Todos os sacerdotes estavam trabalhando. O coral e a orquestra dos levitas, que Davi tinha organizado para cantar e tocar louvores ao amor do Eterno, estavam ali. Do outro lado do pátio, os sacerdotes tocavam as trombetas. Todos os israelitas estavam de pé. Salomão consagrou a parte central do pátio, na frente do templo do Eterno, e ali apresentou a oferta queimada, as ofertas de cereais e a gordura das ofertas de paz. O altar de bronze era pequeno demais para tanta oferta. Foi assim que Salomão celebrou a grande festa de outono, a festa das cabanas. Durante 7 dias, multidões vinham desde a região nordeste, de Lebo-Hamate, até a região sudoeste, do ribeiro do Egito. Eles celebraram a primeira semana, depois prolongaram a festa por mais uma semana. Levaram uma semana para dedicar o altar e outra para a festa propriamente. Foram 2 semanas de festa. No dia 23 do 7º mês, Salomão despediu o povo. Todos saíram felizes e animados por todas as coisas boas que o Eterno tinha feito a Davi, a Salomão e ao seu povo Israel. Salomão terminou a construção do templo do Eterno e do palácio real, cumprindo tudo o que havia proposto fazer. Foi um sucesso e ele ficou muito satisfeito. O Eterno apareceu a Salomão naquela mesma noite e disse: Ouvi sua oração e escolhi este lugar como templo para sacrifícios, como local de adoração. Mas se eu fizer cessar a chuva do céu, mandar gafanhotos devorarem suas lavouras, ou enviar uma praga contra o meu povo, e o meu povo, que se chama pelo meu nome, reagir com humildade, orar e buscar a minha presença e abandonar os seus maus caminhos, estarei pronto para atendê-los. Do céu
ouvirei e perdoarei os seus pecados. Restaurarei o bem da terra. De agora em diante, estou atento dia e noite às orações feitas nesse lugar. Tenha certeza de que escolhi e santifiquei o templo que você construiu. O meu nome estará aqui para sempre. Meus olhos estão abertos. Minha atenção será total e contínua. Quanto a você, se viver da maneira que desejo, como seu pai Davi, com um coração puro e atitudes corretas, fazendo tudo o que mandei, obedecendo a minha orientação e acatando as minhas decisões, sustentarei o seu governo sobre Israel. Vou mantê-lo firme no trono. A aliança que fiz com seu pai Davi, faço com você. Sempre haverá um descendente seu sobre o trono de Israel. Mas se você ou seus filhos me abandonarem, desprezarem a minha orientação e as minhas decisões, fabricando e adorando outros deuses, então não me comprometo. Riscarei Israel do mapa e rejeitarei o templo que acabei de santificar para a honra do meu nome. Israel será alvo de zombaria entre as nações. Esse templo majestoso como é, será objeto de desprezo. Todos os que passarem diante dele irão balançar a cabeça e dizer: o que aconteceu aqui? Como aconteceu isso? Então alguém dirá: o povo que vivia aqui abandonou o Eterno, o Deus que tirou seus antepassados do Egito. Foram servir e adorar outros deuses, por isso toda essa devastação. Segundo Crônicas, capítulo 8. Depois de 20 anos, Salomão realizou muitas obras. A construção do templo do Eterno e o palácio real, a reconstrução das cidades que Hirão tinha dado a ele, que povoou com israelitas, a conquista de Ramat-Zobá, a fortificação de Tadmor no deserto e de todas as cidades armazém que ele havia estabelecido em Ramate. A construção das cidades fortificadas de Bet-Horon Alta e Bet-Horon Baixa, com muros, portões e trancas. A construção de Baalate e das suas cidades armazém. A construção das cidades nas quais ficavam seus cavalos. Salomão era um construtor impulsivo e extravagante. Em Jerusalém e no Líbano, onde e quando desejasse, ele construía. Salomão reuniu o remanescente dos antigos moradores da terra, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, todos os não-israelitas, sobreviventes das guerras, e submeteu-os a trabalhos forçados. Continuam até hoje nesse trabalho. Mas os israelitas não eram tratados assim. Eram convocados para o exército e para a administração. Eram líderes do governo e comandantes de carros e de cavaleiros. Também eram encarregados dos projetos das construções de Salomão. Havia 250 supervisores responsáveis pelas equipes de trabalhos forçados. Salomão levou a filha do faraó da cidade de Davi para o palácio que ele construiu para ela, pois disse: minha mulher não pode morar na casa de Davi, o rei de Israel, porque o lugar em que a arca do Eterno esteve é sagrado. Depois Salomão apresentou ofertas queimadas ao Eterno sobre o altar que havia construído no pátio do templo. Ele seguiu as prescrições de Moisés para os sacrifícios, os sábados, as luas novas, as 3 festas anuais, as festas dos pães sem fermento, a Páscoa, das semanas, Pentecoste e das cabanas. Ele adotou a prática de seu pai Davi e formou grupos de sacerdotes para realizar o serviço da adoração. Designou os levitas para cuidar do louvor e para ajudar os sacerdotes nas tarefas diárias. Nomeou guardas para cada entrada, conforme a determinação de Davi, o homem de Deus.
As instruções do rei aos sacerdotes e aos levitas foram seguidas à risca, até mesmo com respeito aos tesouros. Tudo o que Salomão resolveu fazer, desde a fundação do Templo do Eterno até o seu acabamento, foi concluído. Depois, Salomão foi para Ezion-Geber e Elate, no litoral de Edom. Hirão enviou a ele navios com marinheiros experientes. Os marinheiros de Salomão se uniram a eles e todos navegaram para Ofir, no leste da África. Ali carregaram 15.700 quilos de ouro e os trouxeram para o rei Salomão. Segundo Crônicas, capítulo 9. A rainha de Sabá ouviu falar de Salomão e veio a Jerusalém para testá-lo com perguntas difíceis. Chegou em grande estilo, trazendo uma comitiva com camelos carregados de especiarias e grande quantidade de ouro e de pedras preciosas. Ela abriu seu coração a Salomão e falou sobre todos os assuntos que eram do seu interesse. Salomão respondeu a todas as suas dúvidas. Não hesitou em nada. Depois que ouviu em primeira mão a sabedoria dele e viu com os próprios olhos o palácio que ele tinha construído, as refeições que foram servidas, as acomodações dos seus oficiais, a dedicação dos criados, os trajes dos funcionários e dos copeiros e a generosa oferta queimada que oferecia no Templo do Eterno, a rainha de Sabá ficou extasiada. Ela disse ao rei: "Tudo o que ouvi a seu respeito é verdade. A reputação de suas realizações e de sua sabedoria, que chegou ao meu país, se confirmou. Eu não teria acreditado se eu mesma não tivesse visto. Não foi exagero o que eu vi. Sabedoria e elegância muito além do que eu poderia imaginar. Felizes são os homens e mulheres que trabalham para você, pois têm o privilégio de estar perto de você todo dia e ouvir as suas sábias palavras. Bendito seja o Eterno, seu Deus, que se agradou de você e o constituiu rei. Sem dúvida, o amor do Eterno para com Israel está por trás disso tudo. Ele constituiu você rei para manter a ordem e a justiça." Ela deu de presente ao rei mais de 4 toneladas de ouro e grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Nunca se viu tantas especiarias juntas quanto as que a rainha de Sabá trouxe para Salomão. Os navios de Hirão também importavam ouro de Ofir e grandes quantidades de madeira de sândalo e pedras preciosas. Da madeira de sândalo o rei fez os corrimãos do Templo do Eterno e do Palácio Real. Também a utilizou para fabricar harpas e liras para os músicos. Nunca mais foi recebida uma carga de madeira de sândalo como aquela. Salomão, em troca, deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou e pediu, além dos generosos presentes que ela já havia recebido dele. Satisfeita com o que viu, ela voltou para seu país com sua comitiva. Salomão recebia todos os anos 25 toneladas de ouro, sem contar o que recebia de impostos e de lucro do comércio com mercadores e diversos reis e governadores. O rei Salomão mandou fazer 200 escudos grandes de ouro batido. Cada escudo pesava 3,6 kg. Fez também 300 escudos menores, de 1,8 kg de ouro batido cada um. Ele guardou os escudos no palácio da Floresta do Líbano. O rei construiu um imenso trono de marfim, revestido de ouro puro. O trono tinha 6 degraus, e seu encosto era arredondado. Ao lado de cada braço do trono havia um leão. Na ponta de cada degrau também havia um leão. Não havia um trono parecido com esse nos reinos ao redor. Todas as taças do rei Salomão eram feitas de ouro puro, assim como todos os utensílios do palácio da Floresta do Líbano. Na época não se fazia nada de prata, pois era material barato e muito comum. O rei tinha uma frota de navios que viajava junto com os navios de Hirão.
A cada 3 anos, a frota trazia uma carga de ouro, prata, marfim, macacos e pavões. O rei Salomão era o mais sábio e rico de todos os reis da terra. Ele superava todos eles. Gente de todos os cantos da terra vinham conhecer Salomão e sorver um pouco da sabedoria que Deus tinha dado a ele. Todo ano os visitantes chegavam em grandes levas e todos traziam presentes: artigos de ouro e de prata, roupas, armas modernas, especiarias exóticas, cavalos e mulas. Salomão juntou carros e cavalos. Tinha 4.000 estábulos para os cavalos e carros e 12.000 cavalos. Ele os deixava em cidades especialmente preparadas para eles e também em Jerusalém. Ele dominava sobre todos os reis desde o rio Eufrates a leste até o território dos filisteus e até a fronteira do Egito. O rei fez que a prata fosse tão comum quanto as pedras, e o cedro como as figueiras das planícies. Ele importava cavalos do Egito e de outros países. O restante da vida e do governo de Salomão, desde o início até o fim, pode ser lido no registro histórico do profeta Natã, na profecia de Aías de Siló e nas visões do vidente Ido acerca de Jeroboão, filho de Nebate. Salomão reinou 40 anos em Jerusalém sobre todo Israel. Salomão morreu e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. Seu filho Roboão foi seu sucessor. Segundo Crônicas, capítulo 10. Roboão foi para Siquém, onde todo Israel tinha se reunido para coroá-lo rei. Jeroboão estava no Egito, onde tinha se exilado por causa de Salomão. Mas quando soube da morte de Salomão, ele voltou. Roboão reuniu-se com Jeroboão e todo o povo. Disseram a Roboão: seu pai foi muito severo conosco. Sempre tivemos de trabalhar pesado, sem descanso. Alivie a nossa carga de trabalho e o peso das obrigações, e nos submeteremos ao Senhor de bom grado. Roboão propôs: peço que me deem 3 dias para pensar, e então dou a resposta a vocês. O rei Roboão perguntou aos que haviam sido conselheiros de seu pai Salomão: o que me dizem? O que me aconselham responder a esse povo? Eles responderam: se o Senhor quiser servir ao povo, procure entender as necessidades deles e tenha compaixão. Se o Senhor fizer o que estão pedindo, não há dúvida de que eles farão qualquer coisa pelo Senhor. Mas Roboão fez pouco caso do conselho daqueles homens experientes e perguntou aos jovens com quem ele tinha crescido e que agora tinham interesse em ajudá-lo: o que acham? O que devo dizer a esse povo que está pedindo: alivie a carga pesada de trabalho que seu pai impôs a nós? Seus jovens amigos responderam: diga a esse povo que está reclamando que seu pai foi muito severo com eles: meu dedo mínimo é mais grosso que a cintura do meu pai. Se vocês acham que a vida estava difícil no reinado de meu pai, ainda não viram nada. Meu pai castigou vocês com chicotes, mas eu vou castigá-los com correntes. 3 dias depois, Jeroboão e o povo voltaram, como Roboão os havia instruído. Peço que me deem 3 dias para pensar. Depois voltem. A resposta do rei foi curta e grossa. Ele desprezou o conselho dos oficiais experientes. Preferiu seguir o conselho dos jovens amigos. Se vocês achavam que a vida no reinado de meu pai era difícil, ainda não viram nada. Meu pai castigou vocês com chicotes, mas eu vou castigá-los com correntes. Roboão não quis ouvir o povo. O Eterno estava por trás disso, confirmando a mensagem que ele tinha dado a Jeroboão, filho de Nabate, por intermédio de Aías de Siló. Quando Israel percebeu que o rei não estava disposto a atender às suas reivindicações, gritaram palavras de ordem: já chega de Davi! Não queremos mais saber do filho de Jessé! Vamos embora, Israel! Vamos depressa! De agora em diante, Davi que vai cuidar da sua própria vida! Com isso, o povo foi embora.
Mas Roboão continuou governando sobre os habitantes das cidades de Judá. O rei Roboão pediu que Adonirão, encarregado dos trabalhos forçados, fosse falar com os israelitas, mas eles o apedrejaram e ele morreu. O rei Roboão subiu no seu carro e fugiu para Jerusalém, sem perda de tempo. Assim, os israelitas se rebelam contra a dinastia de Davi e permanecem assim até hoje. Segundo Crônicas, capítulo 11. Depois de voltar a Jerusalém, Roboão convocou todos os homens de Judá e da tribo de Benjamim, 180.000 dos melhores soldados, para atacar Israel e recuperar o reino para Roboão, filho de Salomão. Nessa ocasião, veio a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus. Diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, a todos os moradores de Judá e de Benjamim, e a todos que estiverem com eles. O Eterno diz: não marchem para atacar seus irmãos os israelitas. Voltem todos para casa. Eu sou responsável por essa situação. Eles obedeceram à ordem do Eterno e voltaram para casa. Roboão continuou morando em Jerusalém e fortificou as cidades de Judá: Belém, Etã, Tecoa, Bet-zur, Socó, Adulão, Gate, Maressa, Zife, Adoraim, Laques, Azeca, Zorá, Aijalon e Hebrom. Essas cidades formavam o sistema de defesa de Judá e Benjamim. Ele as fortaleceu, nomeou comandantes e abasteceu-as com suprimentos de alimento, azeite e vinho. Armazenou escudos grandes e lanças em todas as cidades fortificadas, deixando-as bem protegidas. Assim, Judá e Benjamim ficaram protegidos sob seu domínio. Os sacerdotes e os levitas de todas as regiões de Israel vieram declarar seu apoio a Roboão. Os levitas deixaram seus campos e propriedades porque Jeroboão e seus filhos os dispensaram do sacerdócio do Eterno e os substituíram por sacerdotes próprios, que serviam nos lugares de sacrifício, nos quais o rei havia posto ídolos em forma de bode e de bezerro. De todas as tribos de Israel, os que estavam determinados a buscar o Eterno, o Deus de Israel, foram com os sacerdotes e os levitas para Jerusalém oferecer sacrifícios ao Deus dos seus antepassados. Com esse apoio, o reino de Judá se fortaleceu. Eles foram leais a Roboão, filho de Salomão, por 3 anos, pois seguiram os passos de Davi e de Salomão nesse período. Roboão casou-se com Maalate, filha de Jeremote, filho de Davi. Sua mãe era Abiail, filha de Eliabe, filho de Jessé. Maalate teve 3 filhos, Jeus, Semarias e Zaaão. Depois, ele se casou com Maaca, filha de Absalão, e ela teve Abias, Atai, Ziza e Selumite. Maaca era a esposa preferida de Roboão. Ele a amou mais que as outras mulheres e concubinas juntas. Ele teve 18 mulheres e 60 concubinas, que deram a ele 28 filhos e 60 filhas. Roboão escolheu Abias, filho de Maaca, para ser o chefe de seus irmãos, pois a intenção era que ele fosse seu sucessor. Ele teve a sensatez de distribuir seus filhos entre as cidades que formavam seu sistema de defesa em Judá e Benjamim. Ele os mantinha satisfeitos com um farto suprimento de comida e de mulheres. Segundo Crônicas, capítulo 12. Depois que consolidou seu reino e se fortaleceu, Roboão abandonou Deus e seus caminhos, e todo Israel seguiu pelo mesmo caminho. Por causa da infidelidade dele e do povo para com o Eterno, no 5º ano de Roboão, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém com 1.200 carros de guerra e 60.000 cavaleiros. Ele veio do Egito com um enorme exército de líbios, suquitas e etíopes,
que conquistaram as cidades fortificadas de Judá e chegaram a Jerusalém. O profeta Semaías, acompanhado dos líderes de Judá, que haviam se refugiado em Jerusalém antes de Sisaque chegar, apresentou-se a Roboão e disse: Assim diz o Eterno, vocês me abandonaram, por isso estou deixando vocês nas mãos de Sisaque. Os líderes de Israel e o rei se humilharam e disseram: O Eterno é justo. Quando o Eterno viu que eles estavam arrependidos e tinham se humilhado, enviou outra mensagem por meio de Semaías: Já que eles se humilharam, não os destruirei. Minha ajuda virá em breve. Não vou mais usar Sisaque como instrumento da minha ira contra Jerusalém. Mas eles serão subjugados a Sisaque, para que saibam a diferença entre servir a mim e servir a reis humanos. Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém. Ele saqueou o tesouro do templo do Eterno e os tesouros do palácio. Levou tudo o que encontrou, até os escudos de ouro que Salomão tinha feito. O rei Roboão os substituiu por escudos de bronze, para uso dos guardas que ficavam na entrada do palácio. Quando o rei ia ao templo do Eterno, os guardas o seguiam, carregando os escudos, mas depois os devolviam à sala dos guardas. Pelo fato de Roboão ter se humilhado, a ira do Eterno se desviou e a destruição foi evitada. Afinal, ainda havia coisas boas em Judá. O rei Roboão reestruturou seu governo em Jerusalém. Ele tinha 41 anos de idade quando começou a reinar e reinou 17 anos em Jerusalém, cidade que o Eterno escolheu entre todas as tribos de Israel para manifestar a presença do seu nome. Sua mãe chamava-se Naamá e era amonita. Ele agiu mal diante do Eterno, pois não se propôs a buscá-lo com sinceridade. A história de Roboão, do início ao fim, está escrita no registro histórico do profeta Semaías e do vidente Ido, que contém os registros genealógicos. Houve guerra entre Roboão e Jeroboão durante todo o seu reinado. Roboão morreu e foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Seu filho Abias foi seu sucessor. Segundo Crônicas, capítulo 13. No 18º ano do reinado do rei Jeroboão, Abias começou a reinar em Judá. Reinou em Jerusalém 3 anos. Sua mãe chamava-se Maaca, filha de Uriel de Gibeá. Houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias partiu com 400.000 dos seus melhores soldados. Jeroboão saiu para enfrentá-lo com 800.000 dos seus melhores soldados. Abias posicionou-se num lugar estratégico no monte Zemaraim, na região montanhosa de Efraim, e anunciou: Ouçam-me, Jeroboão e todo Israel. Vocês não sabem que o Eterno, o Deus de Israel, estabeleceu Davi e seus descendentes como soberano em Israel para sempre, por meio de uma aliança permanente? E o que aconteceu? Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, rebelou-se contra o seu senhor. Alguns homens de má índole juntaram-se a ele e o apoiaram contra Roboão, o legítimo herdeiro de Salomão. Roboão era ainda inexperiente e não teve força contra eles. Aproveitando-se dessa fraqueza, vocês estão insistindo em fazer oposição ao reinado do Eterno, que está confiado aos descendentes de Davi. Vocês estão pensando que esse enorme exército e a bênção dos bezerros de ouro fabricados por Jeroboão são garantia de alguma coisa. Mas vejam o que estão fazendo. Expulsaram os sacerdotes do Eterno, os filhos de Arão e os levitas, e contrataram sacerdotes desqualificados, como fazem as demais nações. Qualquer um que tiver um pouco mais de posses pode se tornar sacerdote, um sacerdote de um falso Deus. Mas o restante de nós em Judá continua fiel ao Eterno, o nosso Deus. Não o trocamos por outro. Temos ainda os sacerdotes, descendentes de Arão, que são nossos intermediários diante do Eterno,
E os levitas, que apresentam as ofertas queimadas e os incensos aromáticos a Deus toda manhã e toda tarde, põem pão fresco consagrado sobre uma mesa purificada e acendem as lâmpadas do candelabro de ouro toda noite. Continuamos guardando os ensinamentos do Eterno, nosso Deus, mas vocês o abandonaram. Será que não percebem? Deus está do nosso lado. É Ele quem nos comanda. Seus sacerdotes, com suas trombetas, estão todos prontos para dar o toque de guerra contra vocês. Ó Israel, não lute contra o Eterno, o Deus de seus antepassados. Vocês não vencerão. Enquanto Abias falava, Jeroboão mandou que seus soldados dessem a volta por trás para pegá-los de surpresa. Jeroboão estava diante do exército de Judá, e seus soldados armaram uma emboscada por trás. Quando o exército de Judá olhou para trás e viu que estava sendo atacado pela frente e por trás, clamou ao Eterno. Os sacerdotes tocaram as trombetas, e os soldados de Judá deram o grito de guerra. Ao som do grito de guerra, Deus derrotou Jeroboão e todo o exército de Israel diante de Abias e de Judá. O exército de Israel se dispersou diante de Judá. Deus concedeu a vitória a Judá. Abias e suas tropas feriram e mataram 500.000 dos melhores combatentes de Israel. O exército de Israel foi vergonhosamente derrotado. O exército de Judá foi vitorioso porque confiou no Eterno, o Deus dos seus antepassados. Depois da vitória, Abias perseguiu Jeroboão e conquistou as cidades de Betel, Gesana e Efrom e seus arredores. Enquanto Abias viveu, Jeroboão nunca mais se recuperou dessa derrota, até que ele morreu ferido pelo Eterno. Nesse mesmo período, Abias se fortaleceu. Ele teve 14 mulheres e teve 22 filhos e 16 filhas. O restante da história de Abias, o que fez e o que disse, está tudo registrado nos escritos do profeta Ido. Segundo Crônicas, capítulo 14. Abias morreu e foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Seu filho Asa foi seu sucessor. O país esteve em paz nos primeiros 10 anos do reinado de Asa. Asa foi um bom rei. Ele agiu corretamente diante do Eterno e promoveu uma verdadeira limpeza. Retirou os altares pagãos, destruiu as colunas de pedra, derrubou os postes da deusa da prostituição Azerá. Determinou que todos em Judá buscassem ao Eterno, o Deus de seus antepassados, e seguissem a sua lei e obedecessem aos seus mandamentos. Houve paz durante seu reinado, porque ele eliminou todos os altares idólatras das cidades de Judá. Como não houve guerra e a nação estava em paz, o rei pôde construir um bom sistema de defesa em Judá. O Eterno deu a ele muita tranquilidade. Asa disse ao povo: enquanto pudermos e a terra estiver em paz, vamos construir um sistema de defesa, fortificando as nossas cidades com muros, torres, portões e trancas. A terra está em paz, porque estamos buscando ao Eterno, nosso Deus. Ele tem nos dado descanso de todos os problemas. Assim eles construíam e prosperavam. Asa formou um exército de 300.000 homens de Judá, equipados com escudos e lanças, e outros 280.000 benjamitas, que eram escudeiros e flecheiros, todos combatentes corajosos. Zerá, o etíope, saiu para atacar Asa com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra, e chegou a Maressa. Asa saiu para enfrentá-lo e se organizou para a batalha no vale de Zefatá, perto de Maressa. Ali ele orou ao Eterno, seu Deus. Ó Eterno, quando queres ajudar, não importa para ti se estás ajudando o forte ou o fraco. Então, ajuda-nos, ó Eterno. Viemos enfrentar esse poderoso exército em teu nome, porque confiamos em ti. Não permitas que meros mortais resistam a ti.
O Eterno derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá. Os inimigos foram postos em fuga. Asa e seus soldados os perseguiram até Gerar. Morreram tantos etíopes que eles não conseguiram mais lutar. Foram massacrados diante do Eterno e de suas tropas. Judá os saqueou, levando tudo o que eles tinham de valor. Em seguida, destruiu todas as cidades ao redor de Gerar, cuja população estava aterrorizada por causa do Eterno, e elas também foram saqueadas. Depois, atacaram os acampamentos dos criadores de gado e levaram ovelhas e camelos para Jerusalém. Segundo Crônicas, capítulo 15. Azarias, filho de Odede, movido pelo Espírito de Deus, foi entregar uma mensagem ao rei Asa. Ouçam com atenção, Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim. O Eterno permanecerá do lado de vocês, desde que vocês permaneçam nele. Se o buscarem, ele deixará que o encontrem. Mas se o abandonarem, ele os abandonará. Por muito tempo, Israel não teve o verdadeiro Deus, nem mesmo um sacerdote para ensinar a lei. Mas quando estavam em apuros e decidiram buscar o Eterno, o Deus de Israel, ele se deixou encontrar. Naquela época era muito perigoso viajar. Todos os moradores corriam risco de vida. Uma nação se voltava contra a outra. Uma cidade atacava a outra. Deus permitiu todo tipo de problemas entre eles. Mas agora com vocês é diferente. Sejam fortes. Animem-se. Vocês serão recompensados. Asa ouviu a profecia de Azarias, filho de Odede. Respirou fundo. Arregaçou as mangas e começou a agir. Lançou fora todos os altares profanos e obscenos do território de Judá e de Benjamim e das cidades que havia conquistado na região montanhosa de Efraim. Restaurou o altar do Eterno que ficava no pátio diante do templo. Depois, convocou todo o povo de Judá e de Benjamim, e também os de Efraim, Manassés e Simeão, que viviam entre eles, pois muitos moradores de Israel tinham deixado suas casas e se unido ao rei Asa, quando viram que o Eterno estava do lado dele. No terceiro mês do 15º ano do reinado de Asa, os convocados chegaram a Jerusalém para uma grande celebração. Sacrificaram 700 bois e 7.000 ovelhas do despojo que haviam tomado na batalha. Eles concordaram em buscar o Eterno, o Deus de seus antepassados, de todo o coração. Combinaram assim: quem se recusasse a buscar ao Eterno, o Deus de Israel, deveria ser morto, jovem ou idoso, homem ou mulher. Proclamaram esse juramento ao Eterno em voz alta ao som de cornetas e trombetas. A nação inteira ficou contente com o juramento, pois fez com alegria e de todo o coração. Eles buscaram a Deus, e Ele deixou que o encontrassem. Deus garantiu a paz em todo o território deles, fazendo que todo o reino desfrutasse tranquilidade. Enquanto eliminava os ídolos da nação, Asa chegou a depor Maaca, a rainha-mãe do seu trono, que havia construído um vergonhoso altar à deusa da prostituição Azerá. Asa destruiu e queimou o altar no vale do Cedrom. Infelizmente, ele não se livrou dos altares dos ídolos adorados nas orgias religiosas. Mas ele bem que tentou. O seu coração era leal ao Eterno. Todos os utensílios e objetos de ouro e de prata que ele e seu pai haviam consagrado ao sacrifício foram levados para o templo de Deus. Não houve nem sinal de guerra até o 35º ano do reinado de Asa. Segundo Crônicas, capítulo 16. Mas no 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, atacou. Ele tinha construído uma fortaleza em Ramá e fechado a fronteira entre Israel e Judá, impedindo que Asa, rei de Judá, saísse ou entrasse. Asa tomou uma decisão.
enviou a prata e o ouro do tesouro do templo do Eterno e do palácio para Ben-Hadad, rei da Síria, que morava em Damasco. Mandou dizer: façamos um acordo, como meu pai e seu pai fizeram. Ofereço esta prata e este ouro para que você confie em mim. Quebre o acordo que você tem com Baasa, rei de Israel, para que ele saia do meu território. Ben-Hadad uniu-se ao rei Asa e mandou tropas contra as cidades de Israel. Eles atacaram Ijon, Dan, Abel-Maim e todas as cidades armazém de Naftali. Quando Baasa soube disso, interrompeu a construção de Ramá. O rei Asa ordenou a todos os moradores de Judá que carregassem a madeira e as pedras que Baasa havia utilizado para construir a fortaleza de Ramá e as levassem para fortificar Geba e Mispa. Logo depois, o vidente Hanani apresentou-se ao rei Asa de Judá e disse: já que você foi procurar a ajuda do rei da Síria e não confiou no Eterno, o exército do rei da Síria conseguiu fugir. Os etíopes e os líbios não eram muito mais numerosos e mais fortes com os seus carros e cavaleiros? Mas, naquela ocasião, você buscou a ajuda do Eterno e ele deu a vitória a você. O Eterno está sempre atento, buscando pessoas inteiramente comprometidas com ele. Você errou, procurando ajuda humana, quando podia contar com Deus. Agora, terá de enfrentar uma guerra atrás da outra. Com isso, Asa perdeu a cabeça. Furioso, mandou prender o vidente Hanani. Também começou a oprimir parte do povo. O restante dos acontecimentos da vida de Asa está registrado nas crônicas dos reis de Judá. No 39º ano do seu reinado, Asa teve uma grande enfermidade no pé. Mesmo assim, não buscou ao Eterno. Antes recorreu aos médicos. Asa morreu no ano 41º do seu reinado. Ele foi sepultado no túmulo que mandou construir na cidade de Davi. Puseram-no num leito coberto de perfumes e especiarias e fizeram uma enorme fogueira em sua homenagem. Segundo Crônicas, capítulo 17. Josafá, filho de Asa, foi seu sucessor. Ele fortaleceu o sistema de defesa contra Israel. Designou tropas para todas as cidades fortificadas de Judá e posicionou forças de combate em todo o território de Judá e nas cidades de Efraim que seu pai Asa havia conquistado. O Eterno estava com Josafá, porque ele foi como seu pai no início do reinado. Não se envolveu com a religião popular de Baal, mas buscava e seguia o Deus de seu pai e era obediente a ele. Não imitou as práticas de Israel, por isso o Eterno confirmou seu governo. Todos em Jerusalém tinham admiração por ele. Por isso ele recebeu muitos presentes. Conquistou riqueza e respeito e seguia o Eterno com ousada determinação, eliminando todos os altares ligados às orgias religiosas. No 3º ano do seu reinado, enviou seus melhores oficiais, Beni-Hail, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías, numa missão de instrução a todas as cidades de Judá. Eles foram acompanhados pelos levitas Semaías, Netanaías, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobi-Adonias. Os sacerdotes Elisama e Jeorão também foram. Percorreram as cidades de Judá, ensinando o povo a utilizar o livro da revelação do Eterno. Houve um forte sentimento de temor do Eterno entre os reinos próximos de Judá. Por isso, nenhum deles teve coragem de enfrentar Josafá. Alguns filisteus até trouxeram presentes e grande quantidade de prata para ele. Os beduínos do deserto trouxeram 7.700 carneiros e 7.700 bodes dos seus rebanhos. Josafá se fortalecia cada vez mais, construindo mais cidades fortificadas e armazéns.
foi um tempo de muita prosperidade em Judá. Ele também tinha combatentes excepcionais em Jerusalém. Os capitães das unidades militares de Judá foram organizados de acordo com suas famílias. O capitão Adna, com 300.000 soldados. Joanã, com 280.000 soldados. Amazias, filho de Zicre, um voluntário a serviço do Eterno, com 200.000 soldados. De Benjamim, Eliada, um valente guerreiro, comandava 200.000 soldados muito bem equipados, com arcos e escudos. Josabade, com 180.000 combatentes prontos para o ataque. Todos eles estavam sob o comando direto do rei, além das tropas enviadas às cidades fortificadas de todo Judá. Segundo Crônicas, capítulo 18. Josafá era dono de uma grande fortuna e muito respeitado, mas se aliou com Acabe de Israel por laços de casamento. Certo dia ele foi visitar Acabe em Samaria. Acabe o recebeu com uma grande festa. Matou ovelhas e bois e serviu ao rei e à sua comitiva. Comeram à vontade. Mas Acabe tinha um plano. Queria que Josafá o apoiasse no ataque a Ramote-Gileade. Portanto, foi direto ao assunto. Você irá me acompanhar na luta para recapturar Ramote-Gileade? Josafá respondeu. Sem dúvida, estou com você para qualquer empreitada. As minhas tropas são as suas tropas, e os meus cavalos os seus cavalos. Mas ele fez uma ressalva. Antes de qualquer coisa, consulte o Eterno a respeito do assunto. O rei de Israel reuniu cerca de 400 profetas e lançou a pergunta. Devemos ir atacar Ramote-Gileade ou não? Mas Josafá insistiu. Há mais algum profeta do Eterno aqui a quem possamos consultar? O rei de Israel disse a Josafá. Na verdade há mais um, mas não gosto dele. Ele nunca diz nada de bom a meu respeito. Só prevê destruição e calamidade. É Micaías, filho de Imlá. Josafá disse. O rei não deve falar assim de um profeta. Então o rei de Israel ordenou a um dos seus oficiais. Vá buscar Micaías, filho de Imlá. Enquanto aguardavam, o rei de Israel e Josafá estavam sentados no trono, vestidos em trajes reais diante dos portões da cidade de Samaria. Todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Kenaaná, havia feito um par de chifres de ferro e anunciava. Assim diz o Eterno, com esses chifres você ferirá os arameus até não sobrar nada. Todos os profetas clamavam. Amém! Ataquem Ramote-Gileade! É vitória na certa! O Eterno a entregará em suas mãos! O mensageiro que foi chamar Micaías disse ao profeta. Todos os profetas estão apoiando o rei. É bom que você também diga sim a ele. Mas Micaías disse. Assim como vive o Eterno, direi o que o Eterno disser. Quando Micaías se apresentou, o rei perguntou ao profeta. Então, Micaías, devemos atacar Ramote-Gileade ou não? Ele respondeu. Vá em frente. É vitória na certa. O Eterno a entregará em suas mãos. O rei disse. Quantas vezes já pedi a você que falasse apenas a verdade para mim? Micaías disse. Então está bem. Já que insiste, lá vai. Vi todo Israel espalhado sobre os montes como ovelhas sem pastor. Ouvi o Eterno dizer, esses não têm quem diga a eles o que fazer. Voltem para casa e façam o melhor que puderem por vocês mesmos. O rei de Israel virou para Josafá e disse, você viu? Eu não disse que ele nunca fala nada de bom a meu respeito, só me dá notícia ruim? Micaías continuou. Não terminei ainda. Ouça a palavra do Eterno.
Vi o Eterno em seu trono e todos os anjos do exército celestial ao seu redor, à direita e à esquerda. O Eterno perguntou: como poderemos enganar Acabe para atacar Ramote Gileade? Alguns diziam uma coisa, outros diziam outra, até que um anjo deu um passo à frente, pôs-se diante do Eterno e disse: eu o enganarei. O Eterno perguntou: de que maneira você o enganará? O anjo respondeu: é fácil. Farei que todos os profetas mintam. O Eterno disse: se você acha que consegue enganá-los, vá em frente e seduza-os. E foi o que aconteceu. O Eterno pôs um espírito mentiroso na boca de todos estes profetas. Mas foi o Eterno que decretou esta calamidade. No mesmo instante, Zedequias, filho de Quenaaná, deu um murro no nariz de Micaías e disse: desde quando o Espírito do Eterno me abandonou e se apossou de você? Micaías disse: você logo saberá. Você descobrirá quando estiver apavorado, procurando um lugar para se esconder. O rei de Israel disse: levem Micaías daqui. Entreguem-no a Amon, juiz da cidade, e a Joás, filho do rei, com este recado: o rei mandou por este homem na cadeia. Ele deve ser tratado a pão e água até que eu volte em paz. Micaías disse: se você voltar inteiro, é porque não sou profeta do Eterno. Disse ainda: quando acontecer tudo isso, ó povo, lembrem-se de que vocês ouviram isto. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, atacaram Ramote Gileade. O rei de Israel disse a Josafá: use seu traje real. Eu vou me disfarçar e entrar na guerra. E o rei de Israel entrou disfarçado na guerra. O rei da Síria havia ordenado aos 32 comandantes dos carros de guerra: não se preocupem com os soldados. Sejam eles fortes, sejam fracos, o alvo de vocês é o rei de Israel. Quando os comandantes dos carros viram Josafá, disseram: ali está ele, o rei de Israel! E foram atrás dele. Mas Josafá gritou, e os comandantes perceberam que estavam perseguindo o homem errado. Desistiram de persegui-lo porque não era o rei de Israel. Naquele momento, um soldado lançou uma flecha sem alvo específico contra o exército, e ela atingiu o rei de Israel nas juntas de sua armadura. O rei disse ao condutor do carro: dê meia volta, tire-me daqui, porque estou ferido. A batalha foi intensa o dia inteiro. O rei observava o combate escorado no seu carro. Ele morreu naquela noite. Segundo Crônicas, capítulo 19. Mas Josafá, rei de Judá, voltou em segurança para casa em Jerusalém. O vidente Jeú, filho de Hanani, repreendeu Josafá: você não tem nada que ajudar o perverso, nem se unir com aqueles que aborrecem o Eterno. Por causa disso, o Eterno está aborrecido com você. Mas nem tudo está perdido. Você fez um ótimo trabalho eliminando os altares de orgia religiosa da nação e se dedicou ao Eterno. Josafá continuou morando em Jerusalém, mas visitava regularmente o povo, desde Berseba, no sul, até o monte Efraim, no norte, para que não se esquecessem do Eterno, o Deus de seus antepassados. Ele nomeou juízes em cada uma das cidades fortificadas e os instruiu: façam seu trabalho com seriedade e responsabilidade, pois não se trata apenas de julgar as questões humanas. Vocês representam a justiça e as decisões do Eterno. Vivam no temor do Eterno. Sejam criteriosos, pois o Eterno não tolera desonestidade, nem parcialidade, nem suborno. Josafá também nomeou em Jerusalém levitas, sacerdotes e chefes de famílias para decidir questões relacionadas à adoração e para serem mediadores em conflitos pessoais. Ele os instruiu: façam o seu trabalho com o temor do Eterno.
Sejam confiáveis e honestos. Quando trouxerem uma causa envolvendo um compatriota, seja um assassinato, seja a interpretação de leis, vocês devem alertá-lo de que estão perante o Eterno. Deixem isso bem claro. Do contrário, vocês e eles sofrerão as consequências da ira do Eterno. Trabalhem de forma correta, para que não sejam acusados de nada. Amarias, o sacerdote principal, ficará encarregado das questões relativas ao culto do Eterno. Zebadias, filho de Ismael, líder da tribo de Judá, ficará responsável por todas as questões civis. Os levitas manterão a ordem no tribunal. Sejam corajosos e dedicados. O Eterno estará com vocês se derem o seu melhor. Segundo Crônicas, capítulo 20. Passado um tempo, os Moabitas, os Amonitas e os Meunitas se uniram para lutar contra Josafá. Ele recebeu esta informação. Há um enorme exército se aproximando, vindo do outro lado do Mar Morto para atacá-lo. Não temos tempo a perder. Eles já estão em Hazazon Tamar, o oásis de En-Gedi. Assustado, Josafá orou. Buscou a ajuda do Eterno e decretou um jejum nacional. Todo o povo de todas as cidades de Judá se uniu para pedir a ajuda do Eterno. Diante da assembleia do povo de Judá e de Jerusalém, no templo do Eterno, na frente do pátio novo, Josafá orou assim: Ó Eterno, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que estás no céu e o soberano sobre todos os reinos? Tu és forte e poderoso. Ninguém tem a menor chance diante do teu poder. Tu mesmo expulsaste os moradores desta terra, quando trouxeste o teu povo e entregaste a terra deles a Israel, os descendentes do teu amigo Abraão. Eles habitaram nesta terra e construíram um santuário em honra a teu nome, dizendo: quando acontecer alguma desgraça, como guerra, enchente, epidemia ou fome, entraremos no templo, pois sabemos que estás pessoalmente presente nele, e clamaremos em meio ao sofrimento e à angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Pois é o que está acontecendo agora. Os Amonitas, os Moabitas e os moradores do Monte Seir estão nos ameaçando. Quando o teu povo Israel veio do Egito, não permitiste que ele entrasse no território deles. Nós contornamos a terra deles e não os atacamos. Agora eles estão vindo para nos expulsar da terra que tu nos deste. Ó Deus, não irás fazer nada? Não temos força para enfrentar esse enorme bando de vândalos que vão chegar dispostos a tudo. Não sabemos o que fazer. Por isso recorremos a ti. Todos os moradores de Judá estavam ali, com mulheres e filhos, até as crianças de colo, todos atentos diante do Eterno. Então Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Matanias, levita da descendência de Asaf, movido pelo Espírito do Eterno, falou à congregação: Ouçam todos vocês de Judá, todos os moradores de Jerusalém, e você, rei Josafá. Assim diz o Eterno: não fiquem com medo, não se preocupem com esses vândalos. Esta guerra é de Deus, não de vocês. Amanhã vocês irão atrás deles, que já estão subindo a encosta de Ziz. Vocês os encontrarão no fim do vale, nas proximidades do deserto de Jeruel, mas nem terão o trabalho de erguer as mãos para lutar. Apenas fiquem ali parados, ó Judá, ó Jerusalém. Vocês verão o livramento do Eterno. Não tenham medo nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã. O Eterno estará com vocês. Então Josafá se ajoelhou e prostrou-se com o rosto em terra. Todos os moradores de Judá e de Jerusalém também se prostraram e adoraram ao Eterno. Os levitas, tanto os coatitas quanto os coreitas, ficaram de pé para louvar ao Eterno, o Deus de Israel, um louvor cantado em voz alta. No dia seguinte, todos se levantaram cedo, preparados para marchar até o deserto de Tecoa. Na hora de sair,
Josafá pôs-se de pé e disse: Ouçam Judá e Jerusalém, prestem atenção no que vou dizer. Confiem no Eterno, o seu Deus, e não serão derrotados. Acreditem também em seus profetas e terão vitória. Depois de conversar com o povo, Josafá formou um coro para louvar ao Eterno. Com vestimentas litúrgicas, eles marchavam à frente das tropas cantando: Deem graças ao Eterno, o seu amor leal não tem fim. Assim que começaram a cantar louvores, o Eterno armou uma emboscada contra os amonitas, os moabitas e os moradores do Monte Seir, que tinham vindo atacar Judá, e eles foram todos derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram por engano os moradores do Monte Seir e os massacraram. Depois, na confusão, atacaram uns aos outros, matando-se a si mesmos. Quando Judá subiu a colina para observar os vândalos no deserto, viram cadáveres espalhados por toda parte. Não havia um único sobrevivente. Josafá e o povo foram saquear os cadáveres e encontraram mais coisas do que conseguiam carregar: equipamentos, roupas e objetos de valor. Eles levaram 3 dias para recolher tudo. No 4º dia, reuniram-se no Vale da Bênção, Beraca, e louvaram ao Eterno. Por isso, o lugar recebeu o nome de Vale da Bênção. Em seguida, Josafá levou todos os homens de Judá de volta para Jerusalém, numa grande festa, pois todos estavam alegres. O Eterno tinha concedido uma vitória espetacular sobre os inimigos. Assim que entraram em Jerusalém, foram ao templo do Eterno, ao som de toda espécie de instrumentos. Quando os povos vizinhos souberam que o Eterno tinha derrotado os inimigos de Israel, ficaram aterrorizados. Durante o restante do reinado de Josafá, não se ouviu mais falar deles, e a nação viveu em paz. Assim foi o reinado de Josafá. Ele tinha 35 anos de idade quando começou a reinar e reinou em Jerusalém durante 25 anos. Sua mãe se chamava Azuba e era filha de Sili. Ele seguiu os passos de seu pai Asa sem se desviar e agradou ao Eterno. Contudo, não eliminou os altares ligados às orgias religiosas. O povo também não se dedicou inteiramente ao Deus de seus antepassados. O restante da vida de Josafá, desde a infância até a velhice, está tudo registrado nas memórias de Jeú, filho de Hanani, que foram incluídas nas crônicas dos reis de Israel. No final da sua vida, Josafá cometeu um grande erro. Fez um acordo comercial com Acasias, rei de Israel. Associou-se com ele para a construção de navios em Ezion-Geber e o comércio com Tarsis. Eliezer, filho de Dodava de Maressa, profetizou contra Josafá: Por ter se aliado a Acasias, o Eterno destruirá o seu trabalho. Assim os navios naufragaram e não puderam dar continuidade ao comércio com Tarsis.